E assim, gente, eu nasci num berço, embora seja cristão, porque família nordestina, ela tem, né, uma tradição católica. Os meus pais, né, e eu não vou aqui dar nomes à religião, porque a gente hoje, né, somos transmitidos via internet, então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Mas eu, por muitos anos, meus pais trabalhavam com magia negra. E eu cresci num ambiente de magia negra, eu praticava magia negra, né? E como é que eu posso resumir minha vida aqui em poucas palavras? Se alguém aqui já viu o filme Sexto Sentido com Bruce Willis, a minha vida era semelhante até aquele garoto ali. Eu via constantemente imagens de demônios que me visitavam na minha infância e eu fiquei muito perturbado com isso. E anos mais tarde eu cresci e o Senhor, através de alguns irmãos do quartel, me trouxe, né, para a luz. De que forma? Lendo a palavra de Deus, né? E essa manhã eu quero trazer uma reflexão. Eu pedi tanto ao Senhor, o que eu vou falar? Não preparei nada, e veio o Espírito Santo de Deus. Olha, simples, você vai falar da minha palavra. É somente a palavra que tem que ser o centro da igreja, aquela que a gente fundamenta a nossa vida. A palavra de Deus é regra de fé para todo cristão. E aí o Senhor me trouxe uma palavra através da leitura do livro de Lucas, do capítulo 24, do versículo de 1 ao 12. Gostaria que todos os irmãos, né, abrissem suas Bíblias ou acessassem pelo celular e sua Bíblia, né, virtual. Lucas 24, versículo 1 ao 12, para a gente meditar na palavra do Senhor. E eu vou tentar, né, como a oração do pastor foi muito bendita, da minha maneira trazer uma reflexão para os nossos dias de hoje através dessa palavra. Amém, igreja? Todos acharam? Então assim diz a palavra do Senhor: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E acontecendo que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e, ao terceiro dia, ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Ó Pai, nós bendizemos, Pai, nós exaltamos e glorificamos o teu santo nome, Pai, pela leitura da tua palavra, Pai, que nos confirma que Cristo ressuscitou. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu santo nome, Pai. Nós estamos alegres, Pai, porque essa notícia é verdadeira, Pai, e nós te damos graças nesta manhã por estarmos aqui, por termos o privilégio de vir à tua casa para celebrar esse momento tão especial, Pai, de alegria pascal, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações através da tua palavra, Pai, que nesse momento eu venha diminuir, Senhor, o Senhor venha crescer, Pai. Teu Espírito Santo coloque a palavra no meu coração, para que possamos, Pai, sair daqui edificados. Fala aos nossos corações, Senhor, esta manhã. Assim nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. O interessante, amados, que nesta mensagem, né, depois de tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, tudo aquilo que os discípulos viveram,
tudo aquilo que os discípulos passaram, as maravilhas que eles presenciaram, quando Jesus, após Jesus ter sido crucificado e após ter sido sepultado, uma tristeza, uma melancolia muito grande se apossou daqueles homens, né? Eu fico imaginando o que se passou na cabeça daqueles homens, porque o que a gente pode analisar à luz da palavra de Deus, né, como os dois discípulos que iam a caminho de Emaús, eles estavam tomados por uma tristeza muito grande, talvez pela impaciência, porque até o terceiro dia não tinha acontecido absolutamente nada, e eles se diziam em seus corações que, poxa, nós esperávamos que fosse ele a remir Israel. E ali o Senhor Jesus aparece para aqueles dois homens e trata daqueles dois homens. Eles não conheceram Jesus, mas ele trata daqueles homens, traz a lembrança, tudo que eles passaram através da palavra de Deus, né? E é interessante que ainda assim, ele se revelando para aqueles dois homens que estavam a caminho de Emaús, eles saíram alegres. Olha, o Senhor Jesus vive. E chegaram para os 11 e os demais, e disseram, olha, nós estivemos com o Senhor Jesus, agora ele apareceu para a gente. Só que Jesus também já tinha aparecido para Simão e para os outros, para alguns outros. Mas ainda assim, eles não acreditaram, né? E aí, nós vemos ali, conforme o capítulo 24, né, a partir do versículo 36, o seguinte versículo diz: e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Quando os dois discípulos chegaram lá para estar com os 11, o Senhor Jesus aparece, né? E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Tamanha era a incredulidade daqueles homens. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, aí já é por causa da alegria, né? E por eles estarem maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, né? O que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão nessa manhã, pessoal, meus amados irmãos, é que a incredulidade, ela faz parte da nossa natureza humana, né? E na nossa caminhada cristã, a incredulidade, ela traz graves consequências na nossa vida e também para o seio da igreja, assim como foram com aqueles discípulos. O Senhor Jesus teve que comer para eles acreditarem: olha, não é um espírito, não é um espírito. E ainda teve Tomé, que ainda quis tocar nas suas mãos, nas suas feridas, nos seus pés e na sua lateral, onde foram feridas de lança, porque ele dizia consigo mesmo: olha, se eu não ver e não tocar, eu não acredito. E o que tem acontecido hoje com a igreja? Porque naquele período, eles não acreditaram que o Senhor Jesus havia ressuscitado. E o que tem acontecido no nosso presente tempo hoje? Nós, e quando eu falo nós, tá, gente, eu não estou tratando aqui de Igreja Batista Vida, eu estou tratando do povo, né, do cristão brasileiro, nosso contexto nacional, a igreja cristã brasileira. Então, toda vez que eu me referir a nós, eu estou tratando nesse sentido, tá? Então, o que nós hoje estamos vivendo como igreja? Nós estamos presenciando muitos cristãos que não estão mais acreditando na volta de Cristo. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a igreja hoje vive um momento de que, como se Cristo não fosse mais voltar, né? E aí, eu tratando dessa incredulidade, eu queria destacar aqui algumas consequências que a incredulidade traz na vida da igreja, que é o afastamento da presença do Senhor, a tristeza, a dispersão e o esfriamento na fé. Em tempos pós-modernos, né, estamos vivendo um ceticismo jamais visto na história da igreja, pelo menos, né, é o que eu reconheço como pessoa até hoje. Eu tenho 47, caminhando para 48 anos, né, eu me converti em 2000 e antigamente, né, no ano 2000 em diante, eu via uma igreja mais avivada.
E hoje eu já vejo uma igreja mais apagada, né? E por conta disso, isso é consequência do ceticismo, né? Assim como foi nos discípulos naquela época, nós estamos passando por isso nos dias de hoje. Esse ceticismo, ele tem trazido consequências catastróficas, né? Dentre muitas, podemos citar o afastamento da presença do Senhor pelo aculturamento, né? Olha, eu vou abrir uma brecha para dizer uma coisa. Eu estou no último período da faculdade de teologia, tá? E o que eu tenho mais visto hoje é um aculturamento da fé cristã. Um aculturamento da fé cristã. O que isso quer dizer, né? Nós estamos absorvendo pouco a pouco a cultura secular, ou seja, o modo do ímpio viver, a igreja está trazendo para o seu seio hoje e aceitando aquilo que antes era inconcebível para o cristão, para aquele que vive na fé, de acordo com a palavra de Deus, com os princípios cristãos, nós estamos tendo como algo normal. E isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque o que antes nós considerávamos pecado, hoje não estamos mais considerando. É o politicamente correto, não tem nada a ver. E olha que essa questão não tem nada a ver, isso surgiu lá no Éden. Se a gente for voltar um pouquinho na história no início do mundo, lá nos primórdios, a serpente virou para Eva e falou assim: olha, o que Deus disse? E aí ela vai dizer: olha, ele disse que é para a gente não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que a gente comer, a gente vai morrer. E aí, em outras palavras, a grosso modo falando, o que a serpente falou? Olha, isso tem nada a ver. Tem nada a ver. E aí fez a cabeça da Eva, falando o quê? Que no dia que você comer, você vai se tornar igual a Deus. É por isso que ele falou isso. E hoje nós estamos vivendo essa influência dentro da igreja. Quando você vai, muitas vezes, até o líder espiritual, o pastor ou a pastora vai exortar um irmão, olha, chama, e aí a pessoa fica de cara feia e fala o quê? Isso tem nada a ver. Pastor arcaico, retrógrado. Nós estamos em outros tempos, nós estamos, no ano 2022, isso não tem nada a ver. Olha, gente, isso tem levado muitas pessoas para o caminho do inferno. E a gente vê hoje no seio da igreja questões que antes a gente não via sendo tratadas como algo, né? Eu digo isso, eu tenho conhecimento de base para dizer, porque eu vejo isso na faculdade. Homossexualismo, aborto sendo defendido por cristãos, divórcio, adultério. E isso traz o quê? Um afastamento da presença do Senhor, né? As obras da carne, elas já não têm sido mais vistas como algo que nos afasta de Deus, mas como algo bom que vai fazer o ser humano ser pleno na sua humanidade, né? Que algumas teologias, pastor, têm pregado, né, que você ser um cristão realizado é você viver a sua humanidade na sua plenitude. Ou seja, olha, você é humano, você pode satisfazer os desejos da carne. Eu tenho visto isso na faculdade, o que contraria o que o apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É a velha história da carne militar contra o espírito contra a carne. Mas a gente não quer mais alimentar o espírito, a gente quer ir para o lado da carne, porque estão dizendo que é bom, estão dizendo que, olha, Jesus disse que Jesus veio em carne. Então, para você ser realizado, você tem que ser um ser humano pleno. As vontades da carne não são ruins. Não, algumas não são ruins mesmo. Tem algumas que são boas. E a Bíblia enumera isso. A Bíblia vai dizer várias situações que você pode fazer e outras que você não pode fazer. Porque se a gente for dar ouvido à nossa carne, a gente só vai praticar aquilo que não presta. E essa era uma das lutas que o apóstolo Paulo mencionava constantemente nas suas cartas. Outra consequência que a incredulidade acaba causando é a tristeza e a dispersação. Aconteceu com os discípulos e tem acontecido atualmente, né? No Brasil, a igreja vive um momento apático diante de tantos acontecimentos, né?
E essa realidade pode ser atribuída a uma pregação do Evangelho, uma pregação superficial do Evangelho, por parte de muitas denominações cristãs, cujo objetivo é a satisfação dos interesses pessoais, negligenciando o seu verdadeiro propósito, que é o reino de Deus. Tá? A pregação do Evangelho genuíno ela é essencial. E a igreja vive um declínio. A igreja vive o declínio, a nossa igreja, que eu falo em âmbito nacional, vive um declínio porque tirou-se o evangelho genuíno dos púlpitos para se pregar um evangelho superficial, daquele que visa mais uma realização pessoal, né? E muitas pessoas têm vindo para a igreja apenas por interesses pessoais. Onde é que está o reino de Deus nisso aí? Onde é que está missões? Nós fomos chamados para pregar, para levar as boas novas para o povo, até os confins da terra. Mas a pregação tem sido substituída por uma pregação mais de prosperidade, mais de realização pessoal, mais de interesse pessoal, e o próximo que, como se diz lá na minha terra, que se lasque. Estamos se tornando insensíveis à dor do próximo, estamos se tornando insensíveis à realidade que tem tomado conta da igreja. Somos a população mais cristã do Brasil, né? A população que cresce mais é dos evangélicos, e no entanto o Brasil se torna um país cada vez mais violento, cada vez que perde os seus valores morais, cada vez mais cético, e a gente acaba se perguntando por quê. Mas é claro, a palavra não tem sido pregada. E quando a palavra é pregada de púlpito, ela é tida como um discurso de ódio, de intolerância. As pessoas hoje vivem... Alguns irmãos, né, gente, que falam, olha, Jesus é paz e amor. Sim, Jesus é paz e amor, isso é indiscutível, mas Jesus é justiça. Eu estava no embate com o meu professor de teologia, e aí ele estava falando isso, que Jesus, ele tudo perdoa, que tudo pode e tal. Gente, um absurdo, não, mas porque você está vendo no tempo da graça. E aí, não sei porquê, eu virei para ele e falei, olha, nós estamos vivendo no tempo da graça, mas onde estava a graça para Ananias e Zafira? Eles blasfemaram diante do Senhor. E todos nós, gente, eu não estou inventando, está na Bíblia. Ananias e Zafira, todos sabem, foram consumidos diante de Pedro. Onde que estava a graça? Jesus é intolerante? Jesus é cruel? Não. Isso se chama justiça. E a justiça de Deus a gente não pode questionar. A palavra ela é negociável, gente. E a gente, às vezes, acaba se esquecendo disso, e a gente vai perdendo o temor. E o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quando a gente pensa, olha, nada, Jesus ele perdoa tudo. Gente, Jesus perdoa o coração contrito, o coração arrependido. Jesus não, sabe, eu não consigo conceber uma pessoa que vive no pecado, uma pessoa que se compraz no pecado, uma pessoa que vive fazendo mal ao seu próximo, que vive na promiscuidade. Onde que está o perdão para essa pessoa? Se Jesus ele deixa claro, através da sua palavra, através dos seus discípulos, que você tem que ir até ele arrependido para ser perdoado. E às vezes as pessoas pegam o texto fora de contexto, né? Porque nós sabemos que Jesus ele veio com um propósito. Ao morrer na cruz, ele vira: Senhor, Pai, perdoá-los porque eles não sabem o que fazem. Aquilo era tempo da ignorância, mas a verdade ela foi revelada, e hoje nós temos posse dessa verdade. Hoje nós temos todo um compilado da palavra de Deus, e a verdade está aqui. Não podemos errar porque nós conhecemos as Escrituras. Nós não podemos compactuar com o pecado. E aí, voltando aqui, que eu saí um pouquinho, o Senhor Jesus, né, diante dessa questão do esfriamento, da dispersão que os apóstolos viviam naquele período em que eles não estavam acreditando na sua ressurreição, né, o Senhor Jesus teve que trazer a memória deles através, ele sentou com Cleopas e o seu companheiro que estavam a caminho de Emaús. Ele teve que fazer uma dissertação desde Moisés até o presente tempo, para falar dar testemunho do que tinha nas Escrituras a respeito dele. Olha, necessitava padecer por isso tudo.
e ao terceiro dia ressuscitar. É por isso que nós precisamos sempre focar na palavra de Deus, tá? Lembremos que Jesus precisou lembrar os discípulos que ele devia padecer sobre todas essas coisas, né? Para que ele pudesse entrar na sua glória. Está lá em Lucas capítulo 24, versículo 25 ao 27. Esse novo aspecto da igreja, ela tem gerado no meio do povo de Deus, muitos cristãos, tem gerado tristeza no meio do povo de Deus. Muitos cristãos já não têm mais a alegria do primeiro amor. E consequentemente, tá? Quando isso acontece no nosso seio, essas coisas são tidas como normais, esse aculturamento entra no nosso meio, o secularismo, isso gera um esfriamento, gera uma decepção por parte de muitos cristãos. Eu tenho certeza que cada um de vocês, se olhar para o lado, vão lembrar de uma pessoa que hoje não está mais na igreja, aquele irmão que estava do seu lado e hoje já não frequenta mais a igreja. Por quê? Se entristeceu, se decepcionou com as coisas, com que a igreja tem se transformado, não acredita mais na igreja, se afasta da igreja, vem na igreja quando quer, né? Essa tristeza gera esse esfriamento, e o esfriamento é perigoso, que por sua vez pode gerar apostasia. Muitos têm se apostatado da fé, e eu conheço pessoas que até mudaram de religião. Então isso é muito perigoso, gente. É muito perigoso o que tem acontecido com a igreja hoje, tá? Precisamos estar vigilantes e atentos para os acontecimentos do mundo odierno, né? Os acontecimentos atuais. Jesus ressuscitou, sim, aleluias, ele vive, por isso nós cremos no amanhã. Contudo, o seu reino ainda não está pleno, né? O já, mas ainda não, tem sido esquecido pela maior parte dos cristãos, né? Aquela sensação de que Jesus morreu, ressuscitou, olha, acabou, já está consumado, agora eu posso viver a minha vida e seguir em frente. Gente, lembremos que quando o Senhor Jesus estava lá no Sinédrio, ele disse para o sumo sacerdote o seguinte: olha, vereis o Filho do Homem sentado à direita de Deus, e depois vindo nas nuvens com grande poder e glória. A igreja esqueceu de que Jesus está para voltar, e os acontecimentos atuais, que se nós pararmos para analisar o que tem acontecido no mundo nos últimos anos, posso dizer nos últimos 3 ou 5 anos, está lá escrito, já estava previsto em Mateus 24. E o que Jesus alerta ali? Apostasia, esfriamento, pessoas que vão ficar tristes, vão se afastar, insensibilidade, falta de amor ao próximo, violência, aumento da promiscuidade, ódio entre os homens. Está tudo escrito lá, gente. A gente tem negligenciado isso. Nós temos esquecido que antes de ascender aos céus para a sua glória, o Senhor Jesus, ele nos dá uma missão, né? Ele ordenou aos seus discípulos, né? É uma ordenança fundamental. Quando ele aparece já para os discípulos ressurreto, antes de ascender, ele diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 14 ao 16, ele diz o seguinte, ó: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, a quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Gente, o nosso tempo é muito curto. Nós estamos, eu estava, durante a palavra do pastor Paulo de manhã, eu estava lembrando das 10 virgens. Não sei por que me veio a parábola das 10 virgens na cabeça, as 5 imprudentes, que foram negligentes, estavam lá com pouco azeite e o noivo apareceu. A igreja está vivendo por esse momento. A igreja está vivendo num momento de uma falsa esperança de que nada vai acontecer, porque nós estamos dizendo uns para os outros, não, sabe, a gente não está se motivando como os discípulos viviam antigamente. Por que quando Cristo ele ascendeu aos céus, a igreja talvez tenha vivido uma efervescência escatológica jamais vista? Eles pregavam, eles viviam a comunhão, eles viviam no repartir do pão, eles viviam cuidando uns dos outros, e eles estavam dessa forma. Por quê? Porque eles achavam que Cristo ia voltar assim, ó, naquele momento. É ou não é, pastor? Cristo ia voltar naquele momento.
E aí, não querendo fugir muito do assunto, mas quem faz teologia aqui sabe que, com o passar dos anos, eles começaram meio que se esfriar, os discípulos, né, que tiveram contato direto com Jesus foram, né, morrendo, e aí houve-se a necessidade de registrar toda aquela história de Jesus, que se tornou mais tarde o Novo Testamento. E nós estamos passando mais ou menos um período assim, nós estamos, poxa, Jesus nunca volta, já está tardando. Gente, não compete a gente saber o dia, a hora que o Senhor vai voltar. O que compete a gente é nós ficarmos vigilantes. Jesus ressuscitou, eles não acreditaram. Jesus apareceu para eles e aí restabeleceu, né, mais uma vez o ânimo, as forças. Será que a gente vai ter esse mesmo privilégio que os discípulos tiveram? Jesus não vai aparecer mais para a gente não. Olha, eu vou voltar, eu estou voltando, igreja, porque já está tudo aqui, ó. Os discípulos se preocuparam: Senhor, nos dê sinais da sua vinda. E lá em Mateus 24, ele descreve tudo. Olha, vai acontecer isso. E aparecerá falsos profetas que desviarão muitos. E nós temos visto isso aí no nosso meio. Falsos profetas, falso evangelho herético. Eu tenho visto isso na faculdade. Gente, não é brincadeira. Existem pastores se formando, seminaristas se formando em cima de um evangelho que é anátema. E qual a importância da gente ler esse livro todos os dias, da gente estar aqui na EBD todos os domingos? É nós nos prepararmos para não sermos enganados por esses falsos profetas, tá? E estarmos atentos aos sinais da vinda do Senhor. E aí eu chego a uma questão, que era o tema da mensagem, que eu nem disse, de tão nervoso que eu estava, mas o tema da mensagem era Jesus ressuscitou. Podemos descansar ainda ou temos algo a fazer? Né? Sim, é uma pergunta. E a igreja, né, para responder essa questão, a igreja ela não pode deixar se entristecer, desanimar ou perder a esperança. A igreja precisa vigiar, porque os sinais da volta de Cristo, descritos em Mateus 24, nunca foram tão evidentes como no presente tempo. Tá? Os discípulos se desanimaram porque se esqueceram da palavra do Senhor, de todos os ensinamentos, de tudo aquilo que Ele havia dito. Mas nós não temos mais esse privilégio. Nós já estamos em outros tempos, já estamos mais avançados do que os discípulos no sentido de intelectualidade. Nós sabemos que Cristo vai voltar e nós não podemos deixar morrer essa esperança no nosso coração. Cada dia que se passa nesse mundo se torna mal, igreja. E a gente precisa estarmos juntos nessa caminhada, fortalecendo uns aos outros, né? Relembrando uns aos outros esse fato tão importante que vai acontecer. Então, amados, fazendo uma conjectura em paralelo com o que houve, né? Eu já até disse isso aqui, mas frisando, se Jesus estivesse aqui, ele seria duro, como foi com os discípulos, e diria: a igreja tem sido nécia e tarda de coração, assim como disse para Cleópatra e seu companheiro que estava indo para Emaús. Isso é uma conjectura, e eu tenho certeza que Jesus seria duro, porque ele era duro com as palavras também. E era tão duro que em determinado momento alguns discípulos deixaram de o seguir. Olha, como é que é dura essa palavra? Quem pode se salvar? Se levantaram e ficaram apenas 12, e Jesus ainda foi mais além. Olha, vocês podem ir com eles. E aí, aquela famosa, uma parte muito linda do evangelho, o Pedro olha para Jesus e fala: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Né? Então, meus amados, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 e 11, diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus nessa manhã, meus amados, está nos dizendo assim: olha, eu cumpri a missão de morrer por vocês, de dar a vida por vocês. Agora compete a vocês levar a palavra a todos com o fim da terra no meu nome. É uma missão. Essa missão está com a gente, está com a igreja. Tá? O reino de Deus já chegou, mas ainda não está pleno. Precisamos testemunhar a todas as nações que Ele, Jesus, deu a vida para salvar a humanidade, que Ele ressuscitou e vive, e todos aqueles que nele se encontrarem também serão ressuscitados para com Ele viver na glória de Deus Pai. E aqui eu termino, amados, eu peço até desculpa, né, se eu passei aí o tempo. Nós precisamos, como igreja, crer nessa promessa.
precisamos, como igreja, caminhar unidos na fé em Cristo. Precisamos, como igreja, viver essa esperança, né? Por intermédio da qual Deus nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, como encontramos escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, para que o propósito da nossa fé seja a salvação da nossa alma. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Que possamos seguir nessa fé nessa manhã. Cristo ressuscitou para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos lavados e remidos. Agora, lavados e remidos, nós temos a missão, que é uma difícil missão, de levar esse evangelho de viva esperança para todos os confins da terra. Que o Senhor abençoe essa palavra nos corações de todos vocês, e eu passo a palavra ao pastor Leonardo, agradecendo a ele, a toda a igreja pela oportunidade. Peço desculpa pelos meus erros, né, mas espero que Deus complete nos vossos corações aquilo que eu não pude trazer aqui esta manhã. Deus abençoe a todos.